Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denison Católico. Meus amados irmãos, me mandaram um vídeo do pastor, acho que é Rodrigo Mussolini, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui, assim, refletindo sobre falas de pastores, e um deles, um vídeo dele já foi alvo aqui de uma reflexão minha. Esse pastor, no vídeo que ele está falando, ele vai falar sobre a predestinação, segundo a interpretação e os ensinamentos teológicos de Calvino, né? Calvino, que é o pai das igrejas, por exemplo, presbiterianas, as igrejas que são chamadas ou têm a nomenclatura de calvinistas. E ele vai falar sobre a predestinação. Então veja o vídeo aí para você entender do que eu estou falando. Muitas pessoas rejeitam a doutrina da predestinação. Ela está aqui explícita em Romanos capítulo 9 e em toda a Escritura. E eu acredito que isso se dê, primeiro, porque interpretam de maneira incorreta a predestinação. Segundo, porque também o homem é rebelde, e o homem, principalmente em nossos dias, em que o homem diz, meu corpo, minhas regras, ele não quer ouvir de um Deus que declara, não, eu sou o Senhor sobre sua vida. Eu controlei toda a sua existência. A sua vida está debaixo do meu controle. Nem um fio de sua cabeça caiu sem a minha permissão. Um homem que diz, meu corpo, minhas regras, com certeza odeia essa ideia de que existe um Deus que decreta destino. Então, como você pode ver aí, o pastor vai dizer que a predestinação calvinista está em Romanos 9, está explícita em Romanos 9 e também em toda a Escritura. E depois ele vai dizer que alguém não aceita a predestinação porque não entendeu a predestinação, não entendeu ou entendeu mal. E ele vai dizer também que a pessoa que se acha dona de si mesmo, da sua vida, que meu corpo, minhas regras, jamais aceitaria a verdade de um Deus que decreta destinos. Ele vai dizer isso. É como se Deus fosse um ditador que estivesse dizendo quem vai para a direita e quem vai para a esquerda e pronto, independente do que o homem fizesse. Antes que o mundo fosse criado, Deus já destinou alguns para a salvação e outros para a condenação. Mas não é isso que está explícito em Romanos 9, como ele vai dizer. Em Romanos 9, Deus, por meio de São Paulo, vai falar de Jacó e Esaú. E ele vai dizer lá que Jacó e Esaú foram escolhidos antes que nascesse, antes que fizessem uma boa ou uma má obra. Só que essa escolha que Deus faz de Jacó para ser servido por Esaú não é uma predestinação de lá antes que o mundo fosse criado, independente de Jacó e Esaú no sentido amplo de tudo. Mas Deus faz essa eleição, como o próprio Santo Agostinho vai explicar no livro que eles pegam Santo Agostinho, o doutor da graça, para dizer que o homem é salvo somente pela fé. E Santo Agostinho vai deixar claro que o homem é salvo pela fé, porém, não é somente pela fé, mas o homem é salvo pela graça, agindo por meio da fé e por meio das obras. E Santo Agostinho, no livro A Predestinação dos Santos, está aqui, né? A Predestinação dos Santos, que é um dos livros desse tratado sobre a graça, Santo Agostinho vai explicar essa frase, amou
amei Jacó e aborreci Esaú, de Romanos capítulo 9, versículo 13, e Malaquias 1, 3, que São Paulo usa para mostrar que a presciência de Deus elege aqueles que creem. Ou seja, existe uma predestinação que é feita em uma eleição, e essa eleição é feita baseada em quê? Na presciência de Deus. São Pedro, na sua primeira carta, vai deixar isso muito claro. São Pedro, capítulo 1, versículo 2 de sua primeira carta, São Pedro vai dizer o seguinte: eleitos segundo a presciência, ou seja, o conhecimento prévio. Antes que o mundo fosse criado, Deus, que é onisciente, já sabia quais seriam aqueles que iriam crer e aqueles que não iriam crer. E iriam crer como? Santo Agostinho vai deixar claro nos seus 2 livros, seus 2 tratados sobre a graça. Santo Agostinho vai deixar claro que aqueles que creem, eles só creem porque, só vão crer porque a graça de Deus preparou eles para que eles crescem, né? Isso é bem interessante porque aqui no livro A Predestinação dos Santos, capítulo 6, capítulo 8 desse livro, Predestinação dos Santos, no número 13, lá no finalzinho do número 13, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: com efeito, esta graça conferida ocultamente, então Deus de uma forma oculta, é aquilo que a igreja chama de graças atuais. Veja, com efeito, esta graça conferida ocultamente aos corações humanos pela divina liberalidade não é recusada por nenhum coração, por mais endurecido que seja, pois é conferida para, primeiramente, destruir a dureza do coração. Então, a graça que vem, ela vem e quebra a dureza do coração do homem. E quebrando a dureza do coração do homem, o homem não a rejeitará. Por quê? Porque a graça já prepara o homem para crer. E aí ele continua: portanto, quando o Pai aqui é o Pai, Deus Todo-Poderoso, é ouvido interiormente e ensina para que se venha ao Filho, retira o coração de pedra e dá um coração de carne, como prometeu pela pregação do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Eis que eu colocarei em vosso peito, eis que eu tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei um coração de carne, que ouvirá o meu espírito, que será dócil ao meu espírito e ouvirá os meus preceitos, guardará os meus preceitos. Assim ele forma os filhos da promessa e os vasos de misericórdia, que preparou para a sua glória. Então, existe uma ação da graça que prepara o coração do homem para crer, só que Deus já sabe previamente, ou seja, segundo a sua presciência, ele sabia que Jacó iria crer e iria desejar primogenitura, e que previamente Deus conhecia e via e sabia que Esaú iria rejeitar e até trocar a sua primogenitura por algo banal, um prato de lentilhas. Então, Deus elegeu Jacó não pelo que ele iria fazer de bom, e Deus rejeitou Esaú não pelo que ele iria fazer de mal, mas porque Jacó iria crer nas promessas, principalmente da sua primogenitura, e Esaú não iria crer, iria agir como quem não tem fé, rejeitar, trocar até por um prato de lentilhas.
E aqui, Santo Agostinho, no livro A Predestinação dos Santos, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, no número 7, né? Ele vai dizer assim, ó, e discutindo também sobre o que Deus elegeu no não ainda nascido. Então Deus elegeu no não ainda nascido, ou seja, Jacó, ao qual disse que serviria o maior, né? Ao qual disse que serviria o maior, ao qual disse que serviria o maior, e o que reprovou no mesmo mais idoso, também ainda não nascido, aos quais, embora escrito muito mais tarde, veja, aos quais, embora escrito muito mais tarde, faz referência o testemunho profético. Amei Jacó e aborreci Esaú. Malaquias 1, versículo 3, Romanos 9, versículo 13. Santo Agostinho vai dizer, cheguei a este raciocínio e disse, Deus não elegeu na sua presciência as obras de cada um, que ele mesmo haveria de realizar, mas elegeu a fé conforme a mesma presciência, de modo que, conhecendo previamente o que nele havia de crer, escolheu para dar-lhe o Espírito Santo e assim pela prática das boas obras obtivesse também a vida eterna. Então, nós podemos ver que Deus elege Jacó pela fé de Jacó, não pelo que ele iria fazer de bom ou pelo que ele tivesse feito de bom, né? Porque foi eleito antes mesmo do seu nascimento. Por quê? Porque segundo a presciência, Deus viu previamente aquele que iria crer. Santo Agostinho é claro. Não é aquela predestinação de Calvino, não importa se você vai fazer o bem ou o mal. A predestinação não está, vamos dizer assim, limitada a fazer ou não fazer algo, a ter boas ou más obras. A predestinação ela está ligada ao conhecimento prévio de Deus, de quem iria crer e quem não iria crer. Por exemplo, Deus sabe se eu terei fé ou não para servi-lo, de livre e espontânea vontade. Só Deus sabe se a minha fé é uma fé genuína, que imputará sobre mim a justificação, a santificação. E aqui nós podemos ver no capítulo 6, no número 10, Santo Agostinho vai dizer assim ainda, veja, a natureza que nos dá a possibilidade de ter fé não distingue um ser humano do outro, mas a fé distingue um crente do não crente. Por isso, quando se diz quem é que te distingue, que é que possuís que não recebeis, quem ousa afirmar tenho a fé por minha iniciativa, não é a iniciativa do homem. Lembra da graça que vem ao coração do homem e prepara o coração do homem? Portanto, não a recebi, faz a pergunta. Tal pessoa contradiz esta verdade evidente, não porque o crer ou não crer. Olha, tal pessoa contradiz esta verdade evidente, não porque o crer ou não crer não dependa do livre-arbítrio. Então ele está dizendo que o crer ou não crer depende do livre-arbítrio. Depende do livre-arbítrio humano. Mas porque a vontade nos eleitos é preparada pelo Senhor. Provérbios 8, né? E os versículos seguintes. Portanto, no campo da fé,
que depende da vontade, procede as palavras: quem é que te distingue? Que é que possuís que não recebeis? Então, nós podemos ver nitidamente que essa predestinação calvinista, ela não existe. Ela não existe nas Sagradas Escrituras, ela não existe em Santo Agostinho, ela não existe em Romanos 9, como o pastor quer alardear. Ela não existe. Essa predestinação que vai dizer que esse coçar aqui do rosto que eu fiz agora, eu só fiz porque Deus tinha decretado que hoje, nesse momento, nessa hora, eu iria coçar isso aqui. E eu não poderia jamais fazer outra coisa a não ser isso aqui. Inclusive, coçar aqui, dando o exemplo e falando para você. Isso aqui eu só estou fazendo porque, segundo a predestinação de Calvino, Deus havia decretado, antes mesmo que o mundo fosse criado, que neste dia, nesta hora, eu estaria fazendo esse gesto para você. Só que não é isso. A predestinação não é isso. A predestinação, São Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, vai dizer que nós fomos, de fato, predestinados antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, para ser salvos, independente de nada do que nós façamos, ou independente da nossa obediência. Não. Ele vai dizer que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E sermos conforme a vontade dele, e sendo conforme a vontade dele, sermos justificados. Veja o que Santo Agostinho vai dizer no capítulo 10 do livro O Espírito e a Letra. Ele vai dizer o seguinte: e escuta o que vem em seguida. E são justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3, 24. Não são justificados pela lei ou pela sua vontade própria, mas justificados gratuitamente por sua graça. Ele reafirma, reintegra. O que não quer dizer que a justificação não seja fruto da nossa vontade, mas que a nossa vontade se revela enferma pela lei, para que a graça cure a vontade e a vontade curada cumpra a lei, não oprimida pela lei, nem necessitada da lei. Então, ou seja, o livre-arbítrio, no livre-arbítrio, Deus faz com que nós nos abramos à graça, porém, a graça de Cristo que age em nós para preparar o nosso coração para a fé, ela é uma graça que não é forçada. Ela vem preparar o nosso coração. E esse coração que já está ferido por conta do pecado original, mas que ainda tem condição de agir livremente, ainda possui o livre-arbítrio, esse coração inflamado pela graça de Deus, ele diz livremente sim ou não. É por isso que Jesus vai dizer em São João capítulo 15, está lá. São João capítulo 15, eu sou a videira e vocês são os ramos, destrói todo e qualquer argumento de alguém que foi predestinado para a salvação e que não pode perder a salvação, e de alguém que foi predestinado à condenação e que não pode ser salvo jamais. Por quê? Em São João capítulo 15, Jesus vai dizer assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim e produzir fruto, será podado para que produza ainda mais fruto. E todo ramo que está ligado em mim e não produzir fruto, será cortado e lançado fora. Aí ele vai dizer, por isso, permanecei, ou seja, é o homem, claro que conduzido pela graça de Deus, claro que a ação absoluta é da graça de Deus que vem ao nosso encontro, por primeiro. Ele vai dizer que, por isso, permanecei em mim.
e eu permanecerei em vocês. Se permanecerdes em mim, produzireis muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Esse mesmo exemplo de uma árvore, São Paulo, no capítulo 11 da carta aos Romanos, São Paulo vai dizer, falando dos judeus, que como os judeus desacreditaram, eles eram uma oliveira, a oliveira silvestre, a oliveira cultivada, e os pagãos seriam a oliveira silvestre. Ele vai dizer, a oliveira cultivada, que eram os judeus, alguns deles rejeitaram crer em Jesus e por esse motivo foram cortados, foram galhos que foram cortados. E os pagãos que se abriram à graça de Deus e creram em Jesus foram galhos de oliveiras silvestres que foi enxertada galhos de oliveira silvestre que foi enxertado na oliveira verdadeira. Aí o que é que São Paulo vai dizer? Olha, porém vocês que são pagãos, vocês que creram e que foram enxertados lá no povo eleito, vocês não fiquem aí se vangloriando. Porque da mesma forma que alguns dos que eram da herança de Deus, que eram do povo eleito, não crendo, foram cortados e lançados fora, vocês também, por causa do orgulho e da vaidade, vocês podem ser cortados e lançados fora, e aqueles que tinham sido cortados anteriormente serão enxertados no lugar de vocês. Então isso aí é uma prova concreta que São Paulo deixa de que a salvação ela é condicionada à fidelidade. Nós sabemos que toda ação de fidelidade, toda ação, toda boa obra, tudo que nós fazemos porque Cristo age em nós, a graça de Cristo age em nós. E fica muito claro quando Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Porém, existe aí o mistério maior, meus irmãos, está aqui entre a liberdade do homem e a graça de Deus. A graça age na liberdade do homem e prepara e condiciona o homem para crer. O homem, crendo livremente, ele pode continuar na fé ou apostatar da fé. São Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses que nos últimos tempos homens apostatarão da fé. E só pode apostatar da fé quem um dia creu. Quem não creu não pode apostatar da fé. Quem não acreditou não pode jamais rejeitar a fé, renegar a fé. Então, ou seja, essa história de pegar Santo Agostinho e dizer que Santo Agostinho fala de uma salvação somente pela fé, sem cooperação nenhuma do homem, e que Santo Agostinho corrobora com Calvino nessa predestinação maluca, né, de um grupo de pessoas que serão salvas porque Deus decretou que seriam salvas antes da fundação do mundo, e um grupo de pessoas que seriam condenadas e que Deus havia decretado essa condenação antes da fundação do mundo. Não existe, meus irmãos. Não existe. Eu digo sem medo de errar. Se você estudar Santo Agostinho, se você estudar as Escrituras, se você estudar o Catecismo da Igreja Católica, falando sobre a ação da graça na nossa salvação, você vai ver que não existe essa predestinação calvinista, que, infelizmente, é uma nova face, é uma reescrição do gnosticismo herético dos primeiros séculos, que foi combatido pelos apóstolos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.